Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Toda alegria estar aqui com os irmãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus, antes da fundação do mundo, diga, fundação do mundo, antes marcou este encontro. Quem crê nisso? Afinal de contas, no Kairos de Deus, no tempo eterno de Deus, tudo já aconteceu. Porque o Alfa e o Ômega, nós, diga nós, vivemos no Cronos, no tempo humano, que já são 2h25, e eu vou até às 5. Então, eu vou até às 4. Amém? Para as 10. Pastor, 2h25 são 4h25. Não, eu vou comer esses 10 minutos. Nós vivemos no Cronos. O Cronos nos mata. O Cronos humano é como se fosse uma espada a jugular do homem. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Por isso, a nossa angústia com relação ao relógio, com relação ao tempo, desde o momento em que se nasce, já se começa a morrer. Esta finitude, esse tempo que nos destrói a 24 horas por dia, é aquilo que Jesus veio revogar quando entregou a si mesmo para que a morte fosse vencida. E aí é que está a nossa grande vitória. Não é o carro novo, não é a casa própria, não é a cura do câncer ou da AIDS, mas é a vitória contra a morte. E se ele já venceu a morte, você que está nele, tenha isso como certo. A morte foi vencida. E por isso que a tua eternidade está a caminho. Amém? Não, a eternidade já está acontecendo. Porque se a eternidade é o alfa e o ômega, nós somos um flash do Cronos no tempo da eternidade. Já estamos vivendo, portanto, a eternidade. Nós vamos compreender um pouco mais disso, mas antes eu quero agradecer ao meu Deus, agradecer a Jesus Cristo, que por intermédio do seu Espírito Santo tocou o coração do pastor Sóstenes para estarmos aqui reunidos nesta tarde, neste dia, para refletirmos, estudarmos, pensarmos a respeito nada mais, nada menos do que a volta de Jesus. Que tal? Que tal, hein? Qual é a sua prioridade em ser crente? Talvez seja colaborar com o Ministério de Madureira ou outros ministérios. Sei que tem outros convidados de outras igrejas, de outros ministérios. Então, acha que não? Acho que é só nosso, né? Tem algum convidado de outra igreja, de outro ministério? Tem sim, graças a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Em nome do pastor Sóstenes, em nome da AD Bangu. Mas Deus nos reuniu aqui nesta tarde para falarmos da volta do Messias. Qual é a sua prioridade em ser crente no Messias? Qual a prioridade sua em ser crente em Cristo? Melhorar a situação financeira? Ter paz? Ter a graça? O que a graça nos faz? Nos livra do inferno? Tem crente que vive a graça
somente para se ver livre do inferno. Bem-aventurado é aquele que vive a graça com graça. Então dê um sorriso aí, diga assim: eu vivo a graça com graça. Vamos parar com esse negócio de crente macambuzo, emburrado, não sorri e pensa que isso é santidade. Não é. Viva a vida com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que a função da graça não é apenas nos liberar do inferno, é que vivamos nesse tempo com graça. A graça é inexplicável. Muitos teólogos tentam explicar a graça, mas ela é inexplicável. Ela é graça. A prioridade do crente não são as coisas que podemos ver nesta dimensão. Qual é a sua prioridade? Pastor, é cuidar da minha família. Pastor, é ver meus filhos formados. Pastor, é passar na faculdade federal para medicina. Pastor, é comprar um carro novo. Pastor, é viajar para Israel. Pastor, é fazer isso, fazer aquilo. Pastor, é casar. Já não aguento mais, eu quero casar. Qual é a tua prioridade? Por ser crente em Cristo. Eu vou lhe dizer, talvez caia a ficha e você entenda. A minha prioridade, a sua prioridade, a prioridade zero, aquela que acontece antes de qualquer uma outra, sabe qual é? É estar com Jesus. É ver o face a face. É olhar para Ele e conhecê-lo como Ele te conhece hoje. É o momento em que você vai estar com um corpo glorificado, novo, ressurreto, imarcessível, incorruptível, imortal. Este é o momento mais precioso da expectativa de um crente em Cristo, estar com Jesus. O que você está vivendo? Que evangelho você está vivendo? Você quer um reino na terra ou um rei na terra? Parte da igreja dita evangélica está numa relação anacrônica, ou seja, deformada com o reino de Deus. Muitos que hoje são líderes na igreja dita evangélica estão produzindo um verdadeiro império na terra, reino na terra, se relacionam com o Evangelho Santo, como se o Evangelho Santo fosse uma propriedade a ser manipulada pelos empresários da fé, que desenvolvem empresas, que produzem uma eclesiologia de um supermercado religioso. O reino na terra, mas o rei na terra vai vir depor todo este defeito, toda esta deformidade da relação do reino de Deus. É por isso que a igreja deve sofrer dores de partos também, assim como o povo de Israel. A igreja hoje é semelhante a uma ostra. A ostra Kombi é o X8520. Kombi é o X8520 e Corsa KNQ 1781. Por favor, os vizinhos já estão chamando o reboque. Vai lá e tira o seu carro. Isso aqui também é questão de testemunho, viu? Por favor, não deixem de
atender o chamado. Ostra. Quantos conhecem uma ostra? É um animal belo ou feio? Ninguém acha uma ostra bonita, é gostosa, mas não é bela. É um bicho cracalento, meio irregular, corta que nem gilete. A igreja, enquanto estivermos aqui, é semelhante a uma ostra. É por isso que nas nossas congregações, nas nossas igrejas, ainda se apresenta o nosso lado feio. Irmão descendente de Cão, um dos filhos de Noé, lembra o irmão falador, que vai lá e descobre as vergonhas do pai? Muitos irmãos descobrem as vergonhas dos outros. Não é encobrir, mas é interceder pelo irmão. Um dia seremos como descendentes de Sem, o abençoado que entrou na tenda de Noé, de costas para não contaminar os olhos, e o cobriu. Por isso que Jesus é descendente de Sem. Mas a igreja hoje ainda mostra o seu lado feio. É por isso que isso tem a ver com alguma coisa que os irmãos, muitos de nós, sabemos apenas por ouvir falar: galardões. Até hoje não está muito claro para a igreja o que são os galardões. Os galardões têm a ver não aquilo com que a igreja demonstra no seu dia a dia. Por isso que surgem vários escândalos por aí, através de crentes e de líderes que desencaminham a muito. Mas eu quero dizer que assim como a ostra, o molúsculo, o crustáceo, sofre dores de parto quando um grão de areia penetra no seu interior e as suas enzimas, o seu metabolismo começa a produzir algo que nem o animal mesmo compreende o que é. Semelhantemente é a igreja de Jesus Cristo, que embora ainda tenha uma capa não tão bela, dentro dela há uma pérola preciosa, que é o Espírito do Santo, produzindo em nós um novo ser, produzindo em nós uma nova raça, produzindo em nós um novo ciclo sanguíneo, não o sangue do primeiro Adão, mas o sangue do último Adão, que é Jesus Cristo. E só assim poderemos voltar a ter o DNA de Deus, para sermos chamados verdadeiramente seus filhos. Filhos que são participantes, Romanos 8:29, da sua natureza. Você já parou para pensar isso, igreja? Cada um de nós, a Bíblia diz que se tivermos uma vida santa, regrada, comprometida com o próprio Deus, teremos participação na sua natureza. Pouco abaixo dele, ele nos criou. A Bíblia diz que a nossa natureza é superior à natureza de anjos. E por isso os textos sagrados dizem que vamos julgar os anjos. E o que você está fazendo com a tua vida cristã? Que tipo de galardão você está acumulando na eternidade? Ou você está pensando em produzir uma vida cristã com um fim em si mesma, para apenas produzir riquezas neste mundo? Até que ponto você está produzindo e investindo na eternidade com Deus? 1 Coríntios capítulo 3 fala dos galardões, fala do tribunal de Cristo, o bema. Romanos 8 diz que todos deveremos comparecer diante do juiz.
no dia do julgamento. E esse julgamento não são para os perdidos. O julgamento dos perdidos é o trono branco na segunda ressurreição. Mas nós estamos aqui diante de uma congregação de santos. Estamos falando para o povo de Deus que espera muito em breve, ao soar da última trombeta, ser arrebatado desta terra, sair deste planeta num sopro, num raio de luz, num instante, num abrir e piscar de olhos. O que você espera no teu futuro, igreja? Em que ponto você está investindo na tua vida? Não para produzir tesouros nesta dimensão, mas para acumular galardões no momento em que estiver com Jesus Cristo. O texto de 1 Coríntios fala que os galardões assemelham a coroas, coroas que são colocadas na cabeça porque são preciosas, mas também fala das obras que os crentes têm que produzir na terra, no reino de Deus, obras de ouro, de pratas, pedras preciosas, de madeira, feno ou palha. Que obras você está produzindo? Saibam que naquele dia o fogo, diga o fogo de Deus provará as obras. Glória a Deus. Aleluia. Você já pensou palha no fogo? Feno no fogo? Madeira no fogo? O fogo purifica a prata, o ouro e as pedras preciosas. Invista a sua vida, o seu tempo de crente, não sendo um religioso de carteirinha, como a igreja menina do século 21 está se comportando. A igreja seduzida, a igreja adornada de Roma, a igreja pagã. E eu estou falando da igreja evangélica, porque a outra igreja de Estado, a romana, já é apóstata, pagã por natureza. Eu me refiro à igreja da Reforma, a igreja livre, a igreja que teve acesso aos textos, os mais originais possíveis, trazidos à existência e ao nosso olhar através de obreiros da Reforma do século XVI. Esta igreja que conhece o Espírito do Santo, não apenas por ouvir falar dele, ou porque ele caminha conosco, mas essa igreja que é a morada do Pai, esta igreja que recebe o Espírito Santo dentro dela, e este Espírito Santo ilumina, ele revela, ele exorta, ele aponta, ele mostra, ele santifica e cura o interior da alma. Me refiro a esta igreja que hoje tem aberto as brechas para que o relativismo possa entrar, para que as filosofias gregas penetrem no interior da igreja, para que o paganismo romano faça festa no meio do povo santo. Ouça, aqueles que têm ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Estamos na iminência do arrebatamento da igreja, a qualquer momento, sem avisos, a última trombeta soará. Como vai encontrar você? Quais têm sido as tuas obras? Ouro, prata, bronze, pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Não quero que você responda para mim, responda para o Espírito Santo de Deus.
um certo moribundo recebeu a visita de um amigo, e este amigo, ao vê-lo no leito de morte, o perguntou: você quer que eu ore por você? E o moribundo disse: não! A minha oração deve ser a minha vida. Aquela oração daquele amigo por aquele moribundo de nada adiantaria se a sua vida não estivesse produzindo frutos para a eternidade com Deus. Eu fico muito angustiado com o tempo. O tempo nos passado. Gostaria de poder refletir cada item desta minha fala com os irmãos. Mas como o pastor Sóstenes disse, tenho que ser sucinto, breve. E eu quero trazer uma reflexão a respeito do velho e o novo Adão. E qual é a nossa relação com ele? Mas pastor, isso é escatologia bíblica? É escatologia bíblica. O primeiro Adão e o segundo Adão, o último Adão, tem a ver com o fim, o princípio e o fim. Nós somos descendentes dos dois. Temos em nós ainda a descendência do primeiro Adão, a morte, o pecado, a desobediência e a rebelião. Mas também existe em nós a descendência do último Adão, porque o seu sangue já está sobre cada vida aqui. O velho foi uma alma vivente, mas o novo, um sopro de vida, um ânimos, a natureza. Quando Deus nos criou e soprou em nossas narinas, nos fez diferente de tudo e de todos. Aquele sopro de Deus nos deu a sua natureza. A natureza do próprio Deus está em nós. E é por isso que o último Adão resgata esta natureza do nosso Pai. Você está buscando esse resgate? Na terça-feira eu estive aqui, falei com o pastor Sóstenes rapidamente, saí por aqui e sentei lá no finalzinho, escondidinho. Precisava comer, me alimentar, porque pastor precisa comer também, se alimentar, no colégio. Eu gravei uma das frases que marcou ali aquele momento para mim, quando ele disse: nós estamos aqui lutando para chegar ao céu, estamos batalhando para chegarmos ao céu. Você está? E que céu é este? É um céu físico? É um céu estelar? É um céu cósmico? É um céu infinito? Eu digo a vocês, não é este céu, nem estes céus, porque no hebraico não existe céu no singular, é Shamayim, todos os céus. E a Bíblia diz que todos os céus são impuros aos olhos de Deus. Olha isso. Porque nem sequer Deus está no céu. Porque Deus, sendo o Criador, não pode estar dentro da sua criação. E os céus participam e são criação de Deus. Deus está acima dos céus e considera os céus impuros aos seus olhos. Tal é a santidade do Santo, Santo, Santo. Esse texto está em Jó 15:15. Até os céus são impuros aos olhos de Deus. E lá 2 Pedro capítulo 3 diz que os céus e a terra que agora existem estão guardados, entesourados para fogo, para o dia do juízo, quando os elementos abrasados se desfarão do homem ímpio. O que nós queremos é estar com o Rei. O que precisamos ser
Mas o reino, segundo o profeta Daniel, é um reino que jamais terá fim, porque o rei subsiste para todo sempre. Você é súdito deste rei, então prepare-se para a tua viagem. Você será catapultado, atirado, estilingado, arremessado, impulsionado do Cronos para o Kairos. Você está pronto para isso? Do tempo humano para o tempo eterno. Eu fico a imaginar ali em Betânia, há 2000 anos atrás, quando aquele homem ressurreto, o primeiro, é levitado diante dos olhos de muitos, ali no Oriente Médio, a 3 quilômetros de Jerusalém, um corpo ressurreto que atravessou as nuvens atmosféricas, atravessou também os mundos estelares e foi à casa do Pai, sem nenhum equipamento, sem nenhuma nave, sem nenhum motor a propulsão a jato ou atômica, porque ali já se tratava de um corpo metafísico, metaquímico, glorificado e imortal, mais um corpo, e um corpo humano. E a palavra de Atos capítulo 1, versos 8 diz que assim mesmo como ele subiu, ele voltará e tocará seus pés no Monte das Oliveiras, que abrir-se-á ao meio. Você crê nisso? Você espera isso? Agora eu quero fazer algumas perguntas. Como será o seu corpo se você morrer e ressuscitar ou for arrebatado? Um corpo humano com órgãos, olhos, narinas, ouvidos, boca, talvez um estômago só. Podiam ser 2, né? Mas vai ser 1. O que você vai ser? Um avatar? De rabinho e tudo? Um demiurgo? Uma divindade estranha? O que você espera que você vai ser quando Jesus fizer a obra completa na tua vida, no teu corpo? Olha a segunda pergunta. Com que idade você vai existir na eternidade? Vai ser um bebê? Ou vai ser um ancião? Querido pastor, qual a sua idade quando Jesus te arrebatar ou te ressuscitar? Ele autorizou a falar a idade dele para vocês. Não parece não, mas é 64. Quantos anos, meu filho, você vai ter quando Jesus te levar? E uma coisa eu te garanto, lá não tem asilo. Alguma mulher grávida aqui? Nessa montoeira de gente não tem uma mulher grávida? A televisão. Ô, minha filha, fique de pé. E ligou a televisão. Quantos aninhos vai ter o seu bebê se o arrebatamento for agora e vocês dois subirem? Você vai ter parto na medida que vai subindo. Saiba disso. Com quantos anos ele vai aparecer? Difícil, né? Obrigado. Lá não tem creche. Nem asilo, nem creche. E agora?
Vamos pensar, igreja. Pensa, igreja. A igreja está acostumada com enlatados, com comida pronta, com palavras de ordem. O Espírito Santo quer que você raciocine a palavra de Deus. O culto é racional. Pensa, igreja. Qual será a nossa idade quando estivermos com Jesus Cristo? Ressurreto, não teremos idade? Claro que teremos idade. Nós vamos ocupar a nova terra. A nova terra tem um dia de rotação e também da translação. É contada a idade do homem aqui e no porvir. Com quantos anos Adão veio à existência? Como bebê? Adão era um homem pronto, preparado, nasceu um homem pronto, um varão perfeito. Sim, antes do pecado, Adão era um varão perfeito. Com quantos anos ele veio à existência? Se você pegar esses pontos e for para o princípio bíblico do tempo próprio para um homem ocupar o sacerdócio em Israel, o texto de Números, de 1ª a 2ª Crônicas, fala que os homens só poderiam utilizar os seus serviços como levitas e sacerdotes a partir dos 30 anos. Os 30 anos foi a mesma idade que João Batista e Jesus iniciou o seu ministério. Na tradição judaica, o homem de 30 anos é o homem maduro, é o homem da sua maior expressão da força física e intelectual. É por isso que os galardões têm a ver com esta idade. E os galardões não são coroas de pedras preciosas, de ouro e de prata na sua literalidade. Você não precisa de ouro, de prata, de pedras preciosas, porque o nosso Pai nos dará como herança todas as propriedades do porvir, dos novos céus e da nova terra. Os galardões, na verdade, não serão nada que possa se ver fora do teu corpo. Os galardões, como coroas, não serão colocados daqui para cima, mas daqui para dentro. Os galardões de Deus virão sobre a tua vida nessas 600 gramas de massa cefálica, e ali você terá a natureza do próprio Cristo e terá a varonilidade de Jesus, na medida que as tuas obras, que o teu trabalho no reino sejam aprovados por Deus. Você vai receber uma descarga da potencialização de Deus em você, para que você participe da natureza de Cristo e faça toda a atividade e incumbência que Ele ainda te designará. Tem crente que pensa que vai para o céu, pegar uma rede, uma água de coco do céu e ficar se balançando nas nuvens. Tomara que, se você quiser ir, você fique dentro dessas nuvens e venha um matão, um gol, um azul e te atropele. Deus tem algo infinitamente superior a nosso respeito. Aquilo que você se transformará é algo que você nem imagina, porque talvez você não tenha investigado profundamente as Escrituras. Este corpo mortal, perecível, corruptível, corpo que murcha, corpo que adoece, será transformado num corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus. Filipenses capítulo 3. Agora eu quero
3 eventos extraordinários. Diga, 3 eventos estão para acontecer. Nunca, em nenhum momento da história humana, aconteceram esses fatos que estão por acontecer. E esta geração pode ser a geração testemunha do primeiro evento. O mundo já contou a sua história. O ser humano tem 6.000 anos de existência no planeta Terra. Aquilo que os cientistas falam de milhões de anos, e que o homem veio do Australopiteco, do Cro-Magnon, do Chancelade, do Homo sapiens, conversa fiada. A ciência não tem coragem de vir a público e desmentir todas aquelas baboseiras que nos ensinaram no ensino médio. Que a Terra tem bilhões de anos, que o homem veio não sei de onde e com milhões. O homem tem 6.000 anos sobre o planeta Terra. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Jesus, 2.000 anos. E de Jesus aos nossos dias, mais 2.000 anos. Qual é a conta disso aí? 6.000 anos. E é por isso que estamos vivendo num tempo de grande iniquidade. Grande iniquidade. Como jamais aconteceu na terra. Jesus falou desse tempo quando ele falou assim: assim semelhantemente aos dias de Noé, semelhantemente aos dias de Ló, serão os dias da volta do Filho do Homem. Isso significa dizer que já estamos vivendo o tempo da volta de Jesus à terra, porque estamos vivendo semelhantemente aos dias de Noé. E o que acontecia nos dias de Noé? Incredulidade. A palavra diz, Deus diz que comia, bebia, casavam, davam-se em casamento. E se você fizer um aprofundamento nesse texto, não é casavam não, é acasalavam como animais, semelhantemente aos dias de hoje. A juventude aí, homens casados, adúlteros, já começam a sua semana de prevaricação, de adultério, de luxúria na terça-feira. O governo nos induz, fala para a juventude usar preservativos, mas os governos, nem mesmo a igreja, vem a público para dizer assim: seja monogâmico. Eles transformam a monogamia que é de Deus pelos preservativos que é do cão, porque desde que usem preservativos o sexo está liberado. É exatamente o que acontece nos nossos dias. Jesus falou acerca dos dias de Ló. Vocês sabem o que acontecia nos dias de Ló? A sodomia, a prostituição, o homossexualismo, até com os anjos, eles intentaram ter relações sexuais. Hoje, no nosso tempo, nunca, em nenhum tempo da humanidade, a homossexualidade cresceu tanto como nesses dias. Se institucionalizou. A devassidão, a luxúria, o desamor, o ódio. As nações falam de paz, mas se armam até os dentes para a guerra. A tecnologia já preparou um sistema
mundial de controle absoluto de todas as coisas, para cumprir o Apocalipse capítulo 13, de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, prisioneiros ou livres, deverão ter uma marca de crédito em sua mão ou em sua fronte, para que tenham acesso ao mercado. Isso só é possível através da tecnologia, coisas desta geração. A União Europeia, com uma só moeda, com um só passaporte, já fundou a grande aliança econômica europeia, chamada de União Europeia. Agora também os BRICS, a AU, os grandes conglomerados econômicos das nações, que se fecham em blocos econômicos, para que num segundo momento toda esta economia seja globalizada, porque está vindo aí um homem que vai governar o planeta Terra como um todo. O nome desse homem é o Anticristo. A nossa geração está diante desses fatos mundiais, deste cenário que montam o mundo de Deus, para que Jesus volte à terra e coloque por debaixo dos seus pés todos os reinos, principados e potestades. Isso tudo está acontecendo em nossa geração. Abra sua Bíblia. Em 2 Pedro. Capítulo 3. Versículo 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus nos ensinando como Ele conta o nosso tempo. Esse texto se refere a isso. Repita comigo: Deus nos ensinando como Ele conta o nosso tempo. Olha, você já imaginou se nós ficássemos ignorantes acerca de como Deus conta o nosso tempo? Nós não saberíamos quanto tempo teríamos no planeta Terra. Ele conta o tempo da humanidade de 1000 em 1000 anos. Um dia é como, e 1000 anos como. Em quantos dias Deus fez a terra, o mundo? Quantos? 6. E no 7º? O 7º é dele. Quanto tempo eu disse que o homem tem na terra? 6 o quê? Se para Deus um dia é como 1000 anos, quantos dias? A nossa idade na terra é de 6 dias. Deus conta como um dia. Para cada 1000, um dia. Então a nossa idade são de 6 dias. E o 7º dia na terra é de quem? Jesus está voltando para o Shabbat Gadol. O Shabbat Gadol é o sábado de Deus. É o 7º dia. Primeiro dia, Adão. Terceiro dia, Abraão. Quarto dia, Jesus. Sexto dia,
nosso. O sétimo dia dele na terra. O milênio está chegando. É o Shabbat Gadol, o grande sábado. É por isso que o milênio, isso você vai encontrar no livro Escatol, tudo a respeito do milênio. São os 1000 anos de Jesus na Terra, nesse planeta, restaurado por Ele, para cumprir o sétimo dia. E na Bíblia, o 8º dia qual é? É a eternidade. Olha a nossa contagem, igreja. Nós somos viventes do 6º dia. Irmãos nossos do passado pertenceram a outros dias. E o que virá depois de nós será o dia de Cristo na terra. Você está pensando que Jesus vem dar um passeio pelos escombros? Jesus viria aqui na terra e olharia e diria assim: olha, Satanás, que trabalho maravilhoso que tu fez, que destruição, que iniquidade, está de parabéns, hein? Eu vou pegar os meus e vou partir. É assim? O livro de Atos, capítulo 3, diz que ele vem restaurar todas as coisas. Até o ecossistema da terra será restaurado. Ainda há pouco o irmão me perguntou sobre as bolaines. São aqueles buracos de água doce. Ô irmão, o que está acontecendo ali no Mar Morto, que está recuando? E eu vi a pregação de um pastor da mídia, que ele disse que aquelas bolaines é o cumprimento do texto de Ezequiel, de Zacarias, que diz que o rio de águas vivas vai curar o Mar Morto. E eu digo com certeza, não é não, ele está equivocado. Não vou citar o nome do pastor, mas ele está equivocado. O rio de águas vivas que vai curar a terra, não apenas o Mar Morto, mas a terra, virá no limiar do templo de Israel em Jerusalém, debaixo da pedra do Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac. Não? Eu escutei ou não? Como assim? Ia. Eu escutei um ia aqui. Eu nunca vi um sacrifício ficar pela metade. Abraão ali simboliza o próprio Deus. E Isaac, o próprio Jesus. Jesus voltou, recebeu o conselho de Pedro para não ir para Jerusalém, ou foi para a cruz e foi sacrificado? Foi. Isaac também. Vocês não estão lendo a Bíblia do ponto de vista espiritual. Vai lá no Gênesis, quando Deus fala para Abraão: nem o teu próprio filho tu me negastes. O sacrifício para ser feito, Abraão não precisava meter a peixeira na jugular do Isaac, não. A cada passo que aquele velhinho dava segurando a mão daquele menino, ele já o entregara a Deus. No mundo espiritual, o selo é antes do mundo material. Jesus doutrina isso quando ele diz: se você intentar mal contra um irmão, não precisa fazê-lo, já o fez. Se você olhar para uma mulher e tentar uma relação sexual ilícita com ela, não precisa ir a vias de fato, já pecou.
No mundo espiritual, o selo, o pecado e o sacrifício acontecem antes do ato. É por isso que o pecado original, qual é o pecado original? Qual é o pecado original? Fala, igreja. Não comeram. Qual é o pecado original? Então fala, qual é? Só que os pastores sabem. Qual é o pecado original? Claro que não. Nunca foi. A desobediência é via de consequência de um espírito rebeliado. Ninguém que não se rebelia desobedece. Quando Deus, o diabo perguntou à mulher: mulher, você pode tudo aqui? Posso. Aliás, qual foi o pecado original? Foi do diabo, né? O que ele quis ser? Então isso não é desobediência, isso é rebelião. É quebra de hierarquia. Deus está aqui e a criação embaixo. Ora, um anjo metido a besta quis ser como Deus. Isso é o quê? Quebra de rebelião. Deus perguntou à mulher: mulher, tu podemos tudo, exceto tocar ali. Sério? Aí o diabo falou assim: não, ele sabe, jogou para Deus, que o dia que tu tocares os teus olhos, e tu serás como ele. Olha, quebra de hierarquia. A mulher entendeu que a partir do momento que desobedecesse, ela seria como ele. Mas para que ela desobedecesse, primeiro ela quis ser como ele. Primeiro ela se rebeliou, para depois ir lá e tocar. A desobediência é via de consequência de um espírito rebeliado. É por isso que a rebelião é semelhante à feitiçaria. Hedionda para Deus. A rebelião de filhos contra pais, de obreiros contra líderes, contra pastores, de pastores contra autoridades. É por isso que nós temos que aprumar a nossa visão, porque o arrebatamento está chegando. Um dia, como 1000 anos, 1000 anos, como um dia. Já caminhamos 6 passos, a humanidade já caminhou 6 passos. 3, 4, 5, 6. O próximo é Jesus Cristo na terra. O Rei está voltando. Abra 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 15. Versos 51 e 52. Pastor. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos
todos. Existe uma geração que não morrerá. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, está dizendo que existirá uma geração que não conhecerá a sepultura, não conhecerá a morte, passarão da vida para a vida. Oh Deus, isso é com você? Fica refletindo nesse texto aí. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Os que já morreram e os que estão vivos, que não morrerão. Você está vivo. Quem está vivo aí dá glória. Está vivo mesmo. Aí de repente não conheceu a sepultura e foi arrebatado, transformado. Jesus falou disso quando teve aquele diálogo com Marta na ressurreição de Lázaro. Marta, muito triste, falou assim: Jesus, se tu estivesses aqui, Lázaro não havia morrido. Aí Jesus falou assim: se preocupa não que ele vai viver. Aí Marta falou o quê? Eu sei, ele será ressuscitado na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus falou assim: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que estão vivos não morrerão. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Quem está morto, vai acontecer o quê? Os túmulos se abrirão, os corpos sairão de lá, com corpos glorificados, porque creram em Jesus, ressuscitarão. E os que estiverem vivos não morrerão. Seremos, diga, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Amém? Já combinei com Glorinha. Glorinha, fique de pé. Não apresentei minha esposa ali. Glorinha está com problema no esqueleto, no problema de ossos. Essa é minha esposa, Glorinha. Aliás, minha família está ali. Minha norinha futura, Jonatas, meu filho, Gigi. Eu vou falar de você, Gigi. Minha netinha Giovana. Eu fiz um pacto com Glorinha. Se eu morrer e subir, ela tem que vir junto. Se ela não vier, eu venho buscá-la. Meia-noite eu chego. Glorinha, com aquelas mãos geladas, eu toco em seus pés. Ela infarta e eu levo. Você já pensou lá de cima, olhando, um cabeção lá na minha cama, com Glorinha, olhando fogo do céu? Não aceito um negócio desse. Glorinha, dá teu jeito. Vamos orar para Deus nos arrebatar no mesmo instante, um piscar de olhos. Agora, se você for primeiro, minha filha, eu prometo que não case mais. Vocês têm que ver a resposta que ela me dá, em particular. Parece brincadeira, mas não é. Tem uma geração privilegiada que não vai conhecer a morte. Mas até que ponto é privilegiado? Porque o texto de Tessalonicenses, que vamos ver daqui a pouquinho, diz que os vivos não precederão aos mortos. Primeiro os que dormem serão ressuscitados, depois, quase que concomitantemente, os vivos seremos transformados para o encontro com Jesus nos ares. Agora, o versículo 52. Num abrir
e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Quantas trombetas são? Isso, responda. Quantas? Qual é a última? E fugiram da escola. Quantas trombetas? E qual é a última? Claro que não. Preste atenção. Eu vou descobrir aqui o perfil desta igreja. Quantos querem ficar na tribulação? Levanta a mão. Ninguém? Então essa igreja é pré-tribulacionista. Ou tribulacional. Você crê que a igreja será arrebatada antes da... Quantos creem? Graças a Deus. Eu também creio. O livro Escapom tem todas as escolas de pensamento. Mas essa é a escola de pensamento que me traz coerência e paz no meu coração. Agora, você disse que são 7 trombetas e que a última trombeta que vai fazer o arrebatamento da igreja é a 7ª trombeta. Só que as 7 trombetas que você falou são trombetas do Apocalipse. É ou não é? E o que as trombetas do Apocalipse anunciam? Anunciam os juízos, as tribulações. Quer dizer que você vai esperar as 6 para ser arrebatada na 7ª? Somente na 3ª trombeta virá do céu um meteoro. E esse meteoro vai colidir com a Terra. E 1/4 do planeta Terra vai perecer. Quer ficar para esperar? A NASA e algumas nações já desenvolvem um programa de interceptação de astros celestes para evitar o choque com a Terra. Existem pelo menos 6.000 corpos celestes em rota transversal entre o Sol e a Terra, com possibilidade concreta de colisão. Mas eu nem preciso que a NASA me afirme, confirme que vai haver choque de meteoro com a Terra, porque Apocalipse 8 já me fala que absinto está vindo. E o absinto vai colidir com a Terra ao soar da 3ª trombeta. As calamidades, as pestes, o fogo, o enxofre, a mortandade virá sobre o planeta Terra. E você quer esperar a 6ª trombeta para ser arrebatado? Então a última trombeta que vai fazer o arrebatamento da igreja não se trata da 7ª trombeta do Apocalipse. É isso mesmo. Mas qual então é esta última trombeta? Quantos querem saber? Amanhã, neste mesmo horário, abra aí 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilha, hein? Olha aí, qual é a trombeta?
A trombeta de Deus. Então a última trombeta que vai nos ressuscitar ou arrebatar, que o texto chama de última, é na verdade aquilo que Paulo em Tessalonicenses 4,16 diz que é a trombeta de Deus. Coisa interessante, então não são trombetas de anjos, é a trombeta de Deus que vai arrebatar a igreja. Porque as trombetas de anjos são sopradas para anunciar o quê? Juízo sobre a terra. Amém, igreja? Amém? Amém? Agora vamos dissecar um pouquinho. Primeiro, diz assim, Bíblia aberta: porquanto o Senhor mesmo, ou seja, Ele mesmo, não mandará intermediário, será o próprio Jesus Cristo que virá, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do... Quem é o arcanjo? Quem é? É o Miguel. E que relação Miguel tem com o arrebatamento da igreja? É porque assim que a igreja sair da terra, Israel entra no cenário da profecia bíblica. E quem é o defensor de Israel? Miguel. Olha a sequência dos fatos. Jesus deu a ordem, o arcanjo se pronuncia, estou aí, a igreja sobe, Miguel desce para interceder junto a Israel. Olha só, vamos desdobrar mais. E ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós quem? Os que estão vivos, que ficarmos, seremos o quê? O quê? Toda a igreja, diga essa palavra. Arrebatados juntamente com eles entre para o encontro com o Senhor dos ares. Olha só. Você sabe o que quer dizer essa palavra arrebatado no grego, no original? É uma palavra chamada arpazo. Arpazo, que quer dizer arrancado com força. Quer dizer também apoderar-se, reivindicar avidamente para si mesmo, apanhar, agarrar, levar a toda velocidade, capturar, pegar de surpresa, arrancar com força. Isso me inquietou muito. Deus poderia nos fazer um convite. Pastor, só que meu filho Jesus fala: gostaria você agora de me acompanhar no arrebatamento? Vamos lá comigo, pode ser agora? Ou você tem alguma coisa a resolver lá na AT de Bangu? Florinha, vamos lá, pode ser agora, ou você vai ter que cuidar de Gigi? Reginaldo, você vai fazer caminhada hoje? Estou fazendo caminhada. Você quer que eu te chame depois? Fulano passou para a faculdade, quer terminar o curso primeiro? Ah, está com o casamento marcado? Pode ser depois. Arrancado com força. Ter surpresa. Não tem convite. Aí isso me inquietou mais ainda. Eu falei: Jesus, você podia ser mais gentil. Podia fazer um convite formal, mandar uma cartinha, dizer o dia e a hora, arrancado com força. Ele vai fazer um grande esforço para te levar. Nós dois juntos, nós três, nós quatro. Edu, nós cinco, hein, meu filho? Por que isso?
pastor Sócio? Pastor Sócio, o nosso umbigo está tão tarrado aqui, mesmo sendo igreja. A nossa mente, as circunstâncias da nossa vida, nos prende tanto a essa coisa, a essa fé, que o nosso coração está fixo aqui. Nós somos santos e não sabemos que a nossa saída daqui será de supetão. Glória a Deus! Porque se fizer, quer ver só uma coisa? Olha só isso. O Espírito Santo me revelou isso. Eu quero saber se o arrebatamento pode ser hoje, agora, nos próximos 10 segundos. Foi o amém mais xoxo que eu já vi. Se perguntar para muitos, está todo mundo cantando assim para Jesus: espera só mais um pouquinho. Nós temos muitas coisas a resolver aqui. Mas olha, o arrebatamento é de surpresa, sempre é. E um outro texto que nos inquieta é que assim, Jesus falou assim: logo venha. Aí os sectários lá de segunda-feira dizem assim: mas desde o momento que os meus pais morreram, que eu vejo dizer que ele vem e ele nunca vem. Aí Deus responde assim: é porque eu sou longânimo, paciente, misericordioso, e quero que todos se salvem, que todos venham. Mas mesmo assim o texto diz que logo venho. Como logo venho? De duas formas. Eu estou aqui andando, daqui a pouco, puf, caí e morri. Já veio para mim. Foi logo. Eu estou com 116 anos. Estou lá com um tubo aqui, um tubo não sei aonde, para me manter preso à vida. Mas daqui a pouco eu vou. Mas ele deu 116 anos. Grande coisa. É tempo isso? É um passar assim, ó. Agora mesmo estávamos lá em Jerusalém, no lugar onde se diz, a tradição fala que foi o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi sepultado. Vários grupos lá, 2 grupos da França, 2 grupos do Brasil, alguns grupos da África, cada lugar ali com reuniões. E uma irmã lá orando, perto do túmulo de Jesus, e ela orava com muito fervor, e caiu e morreu. Agora, há uma semana atrás, quando eu estava em Israel, para ela, Jesus já veio, logo veio. Então não fica pensando que você só vai para o encontro de Jesus no arrebatamento, não. Pode ir daqui a pouco. Quer que eu marque hora aí para alguns? Não? Pode ir daqui a pouco. Deixa eu olhar para alguém aqui. Peraí. Logo vem. É logo mesmo. Até porque quando o Santo de Deus vai com o Senhor, no mundo eterno ele já está glorificado. No tempo do Kairos já está pronto, corpo novo, esperando a ressurreição e o arrebatamento para Jesus vir à terra e ele voltar com Jesus à terra, porque é uma tolice, uma ilusão pensar que nós vamos para o céu. Nós não vamos para o céu, nós vamos na casa do Pai, participar do tribunal de Cristo, sermos galardoados, e depois nas bodas do Cordeiro, selar definitivamente a nossa aliança com o Rei, e depois voltar na terra, porque Ele voltará depois de 7 anos no arrebatamento. Você está pensando que a tua história termina aqui? Termina não, meu filho.
Tem coisas grandiosas a acontecer na tua vida, em vista na eternidade. O texto está muito claro quando diz: ao soar da última trombeta, seremos arrebatados, os vivos, para o encontro em meio às nuvens. Hoje o céu está nublado. Você não quer aproveitar, dar um pulinho lá fora, escolher a sua nuvem? Haja nuvem, hein, meu filho, para segurar esse corpício. E esse aqui também. Como o texto diz, nuvem. Mas eu vou fazer, Deus vai fazer um esforço desse para me levar ali nas nuvens, onde a tampa passa. Você já pensou essa montoeira de crente? Nessas nuvens aí nós vamos ser atropelados pelos aviões. Que nuvens são essas? Nuvens atmosféricas? Então eu fui buscar que nuvens são essas de 1 Tessalonicenses. E lá no grego se refere a nefélis. As nuvens atmosféricas são nefos. E essas nuvens que se refere que nós encontraremos com Jesus, nefélis, que significa nuvens teofânicas. Que tal aquela nuvem que estava com Israel no deserto durante o dia? Que tal aquela nuvem que envolveu Jesus lá em Betânia, quando ele foi assunto aos céus? Que tal aquela nuvem espessa que estava sobre o Sinai em Êxodo 19, quando Jesus veio estremecer o Sinai? São nuvens da presença de Deus. Não são essas nuvens atmosféricas, querida igreja. É nuvem na casa do Pai. É a nuvem da presença de Deus, onde Jesus vai estar, para que nós nos encontremos ali e dali sejamos levados à casa do Pai, para o tribunal de Cristo e depois para as bodas do Cordeiro. Esse texto nos ensinou bastante. Agora a igreja me perguntaria: pastor Edinaldo, já que 1 Coríntios capítulo 15, 52 fala da última trombeta, somente aqui os colegas, por favor, última trombeta. Diga, última trombeta. Última trombeta. Essa última trombeta é a 7ª trombeta do Apocalipse? Qual é a trombeta? É a trombeta de Deus, que é a última. Diga, a última. Que é a última. Bom, mas se a Bíblia fala da última trombeta, porque naturalmente tem a primeira trombeta. Se a última trombeta nos ensina que é o sinal da autoridade de Cristo para arrebatar a igreja, o que nos ensina a primeira trombeta de Deus? Não é bom entender isso? Não apenas entender o que a primeira trombeta nos ensina, mas onde ela está. E onde ela está? Abra comigo, Êxodo, capítulo 19. Esse agora nós vamos ver o que o Espírito Santo vai nos falar. Nós estamos já caminhando para o final, só nos resta 30 minutos. E nós vamos ficar atentos, porque o Espírito Santo quer comunicar algo comigo e contigo. Nós aprendemos que o arrebatamento está próximo.
eu disse que 3 eventos estão para acontecer. 3 grandes, os maiores, nunca existentes. O primeiro, o arrebatamento da igreja. O segundo, a manifestação temporária do governo do anticristo na terra. Um período que chama de tribulação e grande tribulação. E o terceiro evento, o mais glorioso deles todos, a volta gloriosa de Jesus à terra. Nós vamos participar dos dois, do arrebatamento e da volta de Jesus à terra. A não ser que alguém queira ficar para o segundo evento. Quantos querem? Você é inteligente. Produza frutos para não ficar. Você sabia que vai ter salvação na tribulação? Sabia? Está onde isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 7. Então, já que vai ter salvação na tribulação, solta a franga, vai aí pro mundão. Vaza a tua paixão, vai pra aí. E fica, meu filho. Fica para ver se vai ser mole. Quer ficar não, né? Então vamos lá. Vamos ver o que a primeira trombeta de Deus nos ensina em Êxodo capítulo 19. Diz assim no versículo 5: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só, queridos. Obrigado. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, junta esse povo, está na hora. Eles estão pensando que viram tudo lá no Egito. Eu vou trazer coisas surpreendentes para eles. Eu não tirei esse povo do Egito à toa. Primeiro eu tirei porque eu não aceito a adoração de escravos. Por isso que eu falei para Moisés dizer a Faraó para deixar o meu povo ir, para eu estar com eles no deserto, para eles me adorarem, porque lá eles estão adorando a Apis, a Ra, ao Deus Sol, porque eles são escravos espirituais inclusive. Eu vou libertá-los, tragam-nos ao deserto. E Deus fez tudo aquilo no Egito, e agora diz para Moisés: mas não para por aí não, Moisés. Olha o que eu vou trazer para eles, diga para eles que se eles ouvirem a minha voz diligentemente. O que é diligentemente? Atentamente, zelosamente, proficuamente, obstinadamente, fielmente, eu vou fazer deles uma nação de sacerdotes. Diz para ele. E se eles cumprirem a minha aliança comigo, porque o que eu vou trazer para eles aponta para a minha grande aliança, que é o sangue de Jesus. Só que eles estavam seguindo. Mas mesmo assim Moisés falou para o povo de Israel. Aí no versículo 9, ele diz assim: vós me sereis rei, versículo 6. Vós me sereis reinos de sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Nesse aspecto, Israel claudicou, pecou, não cumpriu. Porque para que serve uma nação de sacerdotes? Para revelar o Deus deles. E quem era o Deus de Israel? Jesus Cristo. Que eles não enxergaram.
Deus estava preparando aquele povo para que ele mandasse o Messias no meio daquele povo, como mandou, e este povo pudesse apresentar o Messias às nações do mundo inteiro. Israel teria a incumbência de dizer assim: este é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Messias de Israel. Venham a Ele, convertam-se. Mas Israel não entendeu que aquele carpinteiro, pobretão, pé de poeira, de andar na Galiléia dos gentios, era o tão esperado Messias de Israel. Por isso que a nação de Israel nos trouxe muita coisa: os sacerdócios, a lei, nos trouxe os profetas e as profecias, estabeleceu os holocaustos que prefiguravam o holocausto de Cristo. Mas quando se depararam com Jesus Cristo foi para eles pedra de tropeço, e eles tropeçaram e caíram, porque não enxergaram Jesus como Messias. Sabe o que Deus fez? 1 Pedro 2:9. Diz assim: vós, repita comigo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Deus fez. Israel não assumiu ser uma nação de sacerdotes para apresentar Jesus ao mundo. Deus levantou um outro povo, nação santa, reino e sacerdócio, para proclamarmos as virtudes do Senhor para todas as nações da terra. Nesse sentido, a igreja substituiu Israel, não definitivamente, mas Deus usou um povo que não conhecia e nós nem conhecíamos, para recebermos a Jesus Cristo, sermos enxertados na oliveira verdadeira, receber o Espírito Santo e evangelizar o planeta Terra. Estamos fazendo isso. Aqui no Êxodo capítulo 19, Deus chama o povo de Israel através de Moisés e fala no versículo 9, dizendo assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura. Olha a nuvem aí, olha a nuvem aí, que não é nuvem atmosférica, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Versículo 10, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha isso. Sabe o que quer dizer isso? Deus fala a Moisés: Moisés, diz a esse povo que eu sou santo e que eu virei no monte. Marca limite no monte. Depois você lê o texto todo. Diz para nenhum homem ou mulher tocar no monte. Quem tocar no monte será morto. Nem animais,
Fala para esse povo lavar as suas vestes. Lavar as vestes do deserto. Sequer tinha água para beber. Mas Deus estava falando de santificação, de purificação. Deus falava lá naquela época, diz a este povo, para se santificar. Porque eu vou vir no terceiro dia. E o Espírito Santo está falando para você hoje, te santifica. Diz a este povo, para se preparar hoje e amanhã. Quantos dias? Porque no amanhecer eu virei. E eu vou dar uma ordem através da buzina ou da trombeta. E aí é a primeira trombeta. Veja o versículo 16. Ao amanhecer houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Algumas traduções diz clangor de buzina, mas nas melhores traduções a palavra é trombeta, chofar, chifre de carneiro, trombeta. Aqui está a primeira trombeta de Deus. Quando Deus vem para trazer a lei ao povo de Moisés. E Deus precisava que o povo estivesse o quê? Purificado, com as suas vestes limpas. Deus deu quantos dias para lavar as vestes? 2 dias. E viria no terceiro dia. E no versículo 19 diz assim: e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. A primeira trombeta trouxe a lei que apontava para Jesus. A última trombeta de 1 Coríntios vai produzir o arrebatamento daqueles que cumprem a lei em Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos anos fazem de que Jesus voltou à casa do Pai? Alguém falou aqui. Que falou 12.000 anos. Quem mais fala 2.000 anos? 12.000 anos. Diga 12.000 anos. Diga comigo 2.000 anos. Do ano 1 ao ano 999. Primeiro milênio. Do ano 1000 ao ano 1999. O segundo milênio. Do ano 2000 ao ano 2013. É porque já estamos vivendo o terceiro. Se para Deus um dia é como 1000 anos, estamos vivendo o amanhecer do terceiro dia, depois que Jesus foi aos céus. Significa dizer que a última trombeta está para soar, para arrebatar a igreja. Não tem escapatória. Jesus está voltando. Deixa eu perguntar aqui. Meu querido pastor, posso perguntar a sua idade? Pode? 53? Qual é o seu nome? Pastor Rui Merck, quando nasceu, a população mundial era de 3 bilhões de habitantes. Diga comigo, 3 bilhões de almas viventes. Em 50 anos,
a população dobrou de 3 para 7 milhões. Somos 7 bilhões de bocas, 7 bilhões de estômagos, 7 bilhões de mentes fazendo besteira neste mundo, acabando com o planeta. Já há 2000 anos atrás, Paulo falava em Romanos 8 que a criação geme naquela época, dizendo que a terra estava sujeita à vaidade do... Imagina agora, o cenário se apontou rapidamente. O homem fez na terra em 60 anos o que não fez em 6.000 anos. A nossa geração estragou o planeta. A nossa geração trouxe a tecnologia. A nossa geração armou o planeta Terra de armas destruidoras. A nossa geração trouxe toda espécie de iniquidade. Hoje, o mundo jaz no só bambu é de Jesus Cristo. Glória a Deus, nada, é do pão também. A igreja precisa deixar de ser tola. A única coisa de Deus que tem nesse lugar é a igreja do Senhor Jesus. Este é o arraial dos santos, é a luz e o sal da terra, porque o príncipe deste século é o diabo, e ele está fazendo o seu trabalho, mas ele já está julgado. E é por isso que Deus se prepara para espantar a terra. O Apocalipse de Isaías, capítulo 24, diz que Deus vai se levantar para estremecer a terra. A terra vai cambalear como um bêbado, vai balancear como rede de dormir, porque a sua iniquidade pesa contra ela. Olha, igreja, eu vou lhe dizer uma coisa: o mundo é um pavio, é um caldeirão, é uma bomba relógio, e o pavio está em Jerusalém. Eu acabo de chegar de Jerusalém, gostaria de falar muito sobre o que vi lá, o cenário sendo preparado para os desfechos da terceira e quartas guerras mundiais, da guerra de Gog e Magog e de Armagedon. Talvez amanhã ou depois ainda tenha um tempinho para tocar sobre isso. Vou trazer para vocês um relato dramático sobre Israel, sobre como Israel está sendo usado. Muita gente está comendo na mesa de Israel, explorando o turismo religioso, mas sem nenhuma profundidade espiritual ou profética naquela terra. Isso tem que ser denunciado, falado pelos profetas que não têm medo de Satanás, porque são amparados pelas orações dos irmãos. E eu vou trazer esta realidade aqui. Muita gente se servindo da mesa de Israel, indo lá para fazer macumbaria evangélica, trazer pedra do Jordão, água não sei da onde, e para trazer castiçado, pelado, essa figuração do judaísmo morto e estéril. Jesus está voltando. Quando vi Israel, aquele povo incrédulo, os judeus todos paramentados com tripá, talite, suas franjas, batendo cabeça naquele muro, porque só sobrou aquele muro de arrimo, e sai de lá, vai prostituir, fumar cigarro, tomar drogas e tudo mais, vazios, somente a capa. A geração que Jesus encontrou em Jerusalém na sua época é a geração pior ainda de judeus desta época, porque eles têm que chegar a uma incredulidade tal que só o Messias poderá salvá-los. E a igreja está embarcando nesta canoa furada, fazendo turismo em Israel para trazer de lá bugigangas e olhar pedras mortas, sem entender o que Deus está fazendo naquela terra para trazer o Messias ali no Monte Moriá.
Para encerrar, já está quase chegando, eu quero que vocês abram para você entender o mistério dos 3 dias em Oséias. Amanhã nós vamos falar muito sobre Israel, o cumprimento das profecias. Amanhã eu vou usar o telão, que hoje não usei. Tem um trabalho grande aí, o pessoal da mídia, e sequer passei o slide. Espero que eles me perdoem. Mas amanhã eu vou usar bastante, pelo menos o esquema já está pronto. Todos que acharam Oséias, digam amém. Amém. Pastor. Oséias 6, 1 e 2. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Isso é tremendo. Isso aí são os judeus falando. Vinde, voltemos para quem? Para o Senhor. Eles estão longe de Deus. Hoje os judeus são ortodoxos, não querem saber de Cristo, ainda esperam a primeira vinda do Messias. São ateus, são liberais, são esotéricos, e tem uma pequena, ínfima parte que são messiânicos. Significa dizer que o povo de Deus, o povo de Israel, está morto espiritualmente. E o texto de Oséias é um texto profético que fala da ferida. Quantos dias foram feridos? Fala, igreja, quantos dias? 2.000 anos feridos. O que aconteceu há 2.000 anos atrás com Jerusalém? No ano 70, na época de Tito, filho do imperador Vespasiano, a cidade foi destruída. Os judeus foram mortos, crucificados. O templo foi destruído. Jesus falou que na cidade não ficaria pedra sobre pedra. Aconteceu? O Flávio Josefo, historiador hebreu, contemporâneo a Tito, relata que 1.198.000 judeus foram mortos na guerra em Jerusalém. 110.000 corpos foram arremessados pelos muros da cidade de Jerusalém. O templo foi destruído. Jesus falou: olha, nesse dia, se você estiver na eira, não volte. Se estiver no monte, não volta para buscar nada. Tomara que a fuga de vocês não se dê no sábado. E ai das grávidas naquele dia. Sabe por quê? Porque segundo a tradução dos judeus, um judeu no sábado não pode andar mais de 1.024 metros por causa da Torá. E muitos foram massacrados. Deus fez a ferida. Os que sobraram foram expulsos para toda a terra. O profeta Amós diz que Deus iria sacudir a casa de Israel, assim como se sacode trigo no crivo, e não cairia na terra um só grão. A terra ficou sendo moradas de chacais, desoladas, durante 2.000 anos. Quantos dias? 2 dias. Deus feriu a terra e o povo. Mas olha o que Oséias fala. Fala que ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas ligará. Depois de quantos dias? 2 dias, 2.000 anos.
nos revigorará. Israel está novamente revigorado. Em 1948 e 1947, no dia 29 de novembro de 1947, o brasileiro Oswaldo Aranha dirigiu e votou a resolução 181 da ONU, e com 33 votos favoráveis, Israel reconquistou parte daquela terra que Deus dera a Abraão. Em 1948, o primeiro-ministro David Ben-Gurion declarou a Carta de Independência de Israel. Israel se torna nação novamente depois de 2 dias. Estão revigorados. Mas o texto de Oséias fala do 3º dia. E diz que no 3º dia eles viverão diante do Senhor. Sabe o que está faltando? Que você saia do caminho. A igreja precisa sair de cena para que Israel reconheça o Messias carpinteiro. Isso significa dizer que a igreja está para ser arrebatada, para que Israel entre no cenário profético, para que seja restaurado pelo Deus vivo e reconheça que aquele carpinteiro de Nazaré, nascido em Migdal-Éder, como profetizou o profeta Miqueias, era o tão esperado Messias de Israel. Você está consciente disso? Amanhã nós vamos dissecar todas as profecias que falam em torno de Israel, para que a igreja entenda quem é a igreja, quem é Israel, para que a igreja entenda que o nosso tempo aqui está se esgotando. A igreja tem prazo de validade. A igreja nasceu no Pentecostes e vai ser arrebatada no arrebatamento. E esse tempo está chegando. É por isso que a nossa visão não tem que ser de plantar um reino aqui, mas sim receber um rei aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha sobre a tua mente, sobre o teu coração, que abra o teu entendimento, porque já estamos vivendo o amanhecer do 3º dia, e a qualquer momento, diga, a qualquer momento,